Uma coisa muito importante é deixar a sua vibração alta, é elevar a sua vibração. Então, para você manter ela elevada, você precisa identificar o que está tirando a sua paz, o que está fazendo a sua vibração cair. E para saber disso, você busca o que está tirando a sua paz, porque o que mantém a sua vibração elevada é o seu estado de espírito em paz. Quando ele está em paz, significa que ele não está estressado, que ele não está preocupado, ele está em paz. E seja lá o que vier, ele está em paz, ele está no centro, ele está na calmaria ali para tomar decisões, para resolver, para fazer. Quando a gente está em estado de alerta, é impossível estar em paz. Então precisa entender o que está te tirando. Para você, se você ainda não entendeu a parte que tu és digna de tudo e que agora está tudo bem, que não falta nada, que você é merecedora de amor, de afeto, de carinho, de prosperidade, todas as coisas boas do mundo são dignas a você e vice-versa, você é digna delas. Se em algum momento a sua mente não te permitir acreditar nisso, porque é isso que ela faz, ela passa a voltar para as camadas e dizer, não, tem que cuidar, tem que fazer, tem que acontecer. E eu não estou dizendo que não tem, só que não pode fazer e acontecer nesse estado de vibração. Porque quando tu faz as coisas neste estado de vibração, elas não vão ser alinhadas com a sua verdadeira frequência. Então você vai continuar emitindo sinais errados para o universo. Então o que é para fazer? O que eu pensei? Vou fazer o seguinte, vou fazer um teste aqui. Eu preciso identificar então o que eu tá tirando a minha paz, né? Porque o que tira a paz suga a minha energia e desce a vibração. Então, o que eu tô pensando é se eu já soubesse que aquele problema está resolvido do jeito que eu queria, isso pouparia minha preocupação, né? Porque o que acontece? A preocupação, para mim, o que ela está causando em mim? Ela faz eu perder tempo vital, energia vital, durante a preocupação. É como se fosse assim, ó, tipo, vou desenhar aqui uma barra. Aí essa barra é como se fosse assim, chegada aqui, ó. Chegada, que no caso é a solução do problema, né? Só que aí o que acontece? Antes de chegar, vamos supor que aqui resolveu, ó. Aqui resolveu. Do jeito que era, do jeito que deu, porque uma hora vai ter que resolver. Quando resolve, você passa a agir de um jeito, se guiando para a solução, né? Só que aí o que acontece? Se você perdeu tempo caraminholando aqui, ó, nesse processo aqui, esse processo de caraminholação, vou botar bem aqui, caraminholas. Caraminhola. Caraminholação. O que é a caraminholação? Preocupação, pensar demais e etc, né? Aí o que eu pensei? Tipo um hackear mesmo o sistema, entendeu? Porque de um jeito ou de outro, o trem vai acontecer. A solução, né, sabe, tipo assim, a decisão aqui, ó, ponto de decisão, vamos por aqui, ó, ponto de decisão. Se esse ponto de decisão aqui, ele já chegou, porque chega o prazo, fim do prazo, né? Chega a hora de fazer, a hora de agir. Hora de agir, né? De agir em direção à solução, né? Aí, cara, o que acontece se você faz as caraminholação? Quando chega a hora de agir, você age pesada, densa, sabe? Pesado, bagulho louco. Por quê? Porque tu já foi conduzindo essa caraminholação para esse lugar. E aí acaba que a solução nem é a desejada.
Às vezes não é aquela que você desejou, ou ela nem aconteceu daquele jeito que você imaginou, absurdo, ela foi até melhor, mais legal do que você imaginou. Geralmente é isso que acontece. Só que, para que você tenha certeza de que aquela coisa que vai chegar, ela realmente está alinhada com o que vai ser bom para você, porque você sabe que independente do que seja, a coisa vai ser boa para você, de algum modo, seja para você aprender, seja para você crescer, seja para você usufruir, né? Você vai para a próxima fase. Se você viver sempre na constância de que tá tudo bem, e de que seja lá o cenário, seja lá qual for o cenário, qual for a fase, qual for os companheiros de jornada, independente, vai ser bom para você. Porque tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. Por quê? Porque tudo me leva adiante. Tudo vai me conduzindo para frente. Esse é o objetivo. Se eu tenho que voltar, é porque eu precisei pegar alguma chave ali atrás que eu esqueci, algum item, para eu passar para a próxima fase mais forte, mais elevada, certo? Mais equipada também. Então, eu pensei isso. Eu pensei, e se como eu estaria agindo se eu já tivesse com a solução do problema na minha mão? Então vamos supor, não, menina, dia 20 eu vou começar num trabalho e eu já até recebi um dinheiro adiantado e já tô lá, tô contratada, vou ganhar 10 mil por mês. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você não vai despreocupar? Você não vai começar a despreocupar? Descaraminholar? Porque já tá resolvido, já tá feito. E aí, tipo, você consegue viver mais leve, sem aquela preocupação de, ai, meu Deus, é incerto o meu futuro. Não, isso aqui vai acontecer. Então, hoje, o que eu posso fazer? Curtir meu dia. Aproveitar meu dia, viver ele da melhor maneira. Viver meu dia. Viver o meu dia com o que ele tem para me dar. O que esse dia tem para me oferecer, universo? Me surpreenda. E me permitir ser surpreendida pelo universo. E não controlando o fluxo, mas sendo guiada. Seguindo uma direção, claro. Você entende? Porque é isso que me deixa um pouco confusa também no meu processo aqui. Eu fico sempre repetindo essa parte, tipo, solta o controle, solta o controle. Só que tem que ter um direcionamento mínimo. Tipo, eu não posso só o Léo, entendeu? É isso que tá confuso. E aí eu tô confundindo as coisas, pensando que se eu só deixar fluir, seguir o fluxo, então quer dizer que eu não preciso fazer nada. Aí eu me encosto aqui e não faço nada. Porque as coisas vão acontecer, vai cair no meu colo. E não é isso. Isso também é um erro. Não é desse jeito. É tipo, vamos então, a nossa vida estava desestruturada. Pensando que o automático, o que está automatizado, não é bom para mim. A partir do momento que eu despertei para isso, passei a tomar ações alinhadas para elevar minha frequência e para me levar para hábitos saudáveis para mim, que vão automatizar o que é bom. Então, quando eu vi, já limpei a louça. Quando eu vi, já varri a casa. Quando eu vi, já dobrei a roupa. Né? Hábitos saudáveis que vão me conduzir para a ordem. Né? Hábitos de ordem. E aí, eu preciso de ordem, porque eu preciso ter alimento na geladeira, comida pronta, etc, etc. Eu tenho que estar no controle das situações nesse sentido. De tipo, o meu QG é minha responsabilidade. Então, entenda isso. Você deixar seguir o fluxo significa, não vou me estressar, não vou me preocupar com o que não está no meu controle. O que está no meu controle? Cuidar do meu corpo está no meu controle. Beber minha água está no meu controle. Fazer minhas leituras está no controle. Escrever está no meu controle. Criar está no meu controle. Tudo que está no meu controle é minha responsabilidade. Não vai cair do céu. Isso eu tenho que fazer. O que está no meu controle? O meu QG está no meu controle.
Mesmo que eu tenha alguém trabalhando para mim, é minha função controlar o meu QG. Saber se tem comida pronta, se as roupas estão prontas, se as crianças estão alimentadas, estão banhadas, estão cuidadas, amadas, né? Fazer essa parte, amar meus filhos, ninguém vai fazer isso por mim, sou eu que vou. Estar presente para os meus filhos, sou eu que tenho que fazer. Entende? Então, entenda isso, porque o que estava bagunçando você, e eu falando para mim mesma, tá? Porque eu fico falando para mim mesma na terceira pessoa, porque me facilita muito. Depois eu escuto e parece que realmente é alguém falando comigo, né? E aí fica fácil de eu entender também, depois quando eu escuto de novo. Então, o que estava bagunçado para mim? Cara, Deus cuida de mim, o universo me protege. E aí, o que a gente faz? Deixa pra lá, não preciso fazer nada, porque tudo vai se resolver na vontade de Deus. Tá, e eu tô fazendo o quê para que isso aconteça? E a minha parte? A minha parte, entende? Cada um tem que fazer a sua parte. E é a parte que eu vivo falando pros meus filhos, e agora a ficha tá caindo pra mim. Você não tá fazendo a sua parte. Qual é a minha parte? Sabe? Porque eu fico projetando isso neles. Vocês não estão fazendo a sua parte, você não tá me escutando, vocês não estão me escutando. Na verdade, sou eu que não estou me escutando, sou eu que não estou fazendo a minha parte. Porque essa minha parte, que já está mais do que estruturada, os meus processos, as minhas rotinas, elas estão mais do que estruturadas. O que eu não estou fazendo? A minha parte, que é o quê? Seguir a rotina. Porque a rotina já está determinada. Só que em vez de eu ir lá e cumprir com a rotina, eu tô ao Deus dará. No sentido de, tô fazendo só o básico aqui, cara. Aí o que eu tô fazendo? O que é o básico para mim? O que envolve terceiros. Então, as coisas dos meus filhos, a casa, o compromisso externo, isso eu faço. Mas e as coisas que só eu posso fazer por mim? Essa é a grande questão que eu acho que todos nós erramos. A gente tá sempre resolvendo tudo da lista. Mas quando é para escolher, tipo assim, a gente vai deixando a gente por último. E esse é o grande erro. Porque começa em mim. Começa em mim. Então, para que eu tenha energia para fazer uma comida gostosa e que a minha comida tenha amor ali, e a gente esteja se nutrindo dessa mesma energia. Porque assim, ó, a comida, o alimento que a gente põe para dentro, ele não é só físico, ele é energético também. Porque tudo é energia, né, no fim das contas. Então, a energia que eu coloquei ali naquele prato, naquela comida, enquanto eu estou preparando, é a mesma energia que a gente vai comer a refeição depois. Só que, entenda, eu estou colocando uma carga tão grande no meu dia que está vindo sei lá de onde. Só que, na verdade, agora, parando para falar, por isso que eu disse que é muito importante para mim eu falar, porque é quando eu falo que as conexões se fazem, sabe? Então, já não é mais uma questão de preciso ser ouvida, mas é uma questão de preciso falar, porque é falando que eu encontro as minhas respostas interiores, entendeu? Só que eu acho que se isso me ajuda, eu acho que isso também pode ajudar outra pessoa. Outras pessoas também podem conectar suas próprias sinapses internas enquanto me escutam, por exemplo, né? E às vezes eu fico receosa, eu vou ficar falando aleatoriamente, mas é exatamente esse fluxo de falar aleatoriamente que traz respostas, que traz soluções. É por isso que eu friso tanto de escrever todo dia. Escreva, seja lá o que vier, porque vai vir. Só deixa fluir, entendeu? Começa. É igual quando eu começo a falar. Eu começo a falar umas coisas nada a ver, umas abobrinha, muito sem sentido. E depois, quando eu entro no fluxo, cara, parece que eu mergulho assim, ó, pra dentro, e aí eu começo a vasculhar as coisas e conectar as pontas, assim, e vum, ilumina, entendeu? Essa é a tal da iluminação que eu falo, né? Eu fico falando de iluminação. É sobre isso, é sobre acender luzes dentro da sua mente, através de novas conexões, de conectar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, só que quando você conecta as duas coisas, você acende duas luzes internas. Então imagina, eu estou falando de passarinhos, aí acende um circuito lá dentro da minha mente, de um lado.
sei lá em cima acende uma luz. Aí eu falo sobre bicicleta. Aí, tipo, passarinho, bicicleta. Aí eu acendi outra luz lá no outro lado da ponta do cérebro. E aí eu vou e falo manhã. Meu, do nada, essa triangulação aqui de iluminação, elas se conectam. Aí você cria uma nova sinapse, você amplia a sua visão e você aumenta a percepção e outras coisas da escuridão vão emergindo. E aí nisso as respostas vão chegando. É por isso que eu digo também, escreva pergunta. Tu não sabe o que escrever? Faz uma pergunta. Tem uma lista lá de 30 perguntas, uma por dia, para tu fazer todo dia. Você vai, escreve, responde a pergunta. Quando você responder as perguntas, você vai acionando, né? Vai acontecer esse processo que eu falei agora. Você vai associar coisas, mas é automático. Isso não é um esforço que tu faz físico. Automaticamente as luzes acendem e vão emergir respostas. Aí quando vier as respostas, não é só para você saber. Ah, entendi agora. Legal, mais uma informação para a gaveta. Não. Agora que você entendeu uma coisa nova, você vai já criar uma ação alinhada para essa nova coisa. Igualzinho eu tô fazendo todos os dias quando eu encontro uma resposta. Eu digo, cara, tá aqui, ó. Só a vida no movimento. Caminhe para ouvir a música da existência. Silencie para escutar a melodia. Siga o som. Eu sei que eu falo meio poeticamente, é meio em código quando eu escrevo essas coisas. Mas é porque ela tem múltiplos sentidos, entendeu? Se você lê isso aqui, você consegue aplicar em qualquer contexto, entendeu? Porque é isso que é, tipo, é sempre uma base, uma coisa muito na base, sabe? A vida só acontece no movimento, não adianta eu ficar sentado esperando a coisa acontecer. É movimentando. Se movimente, enquanto você estiver se movimentando, quando eu digo ali, caminhe para ouvir a música da existência. Quer dizer, enquanto você estiver existindo, existe uma música acontecendo. Isso, caminha para escutar ela, perceba, esteja presente. Silencie para escutar a melodia, silencie a mente. Faz silêncio, desliga as televisões, os negócios. Silencie, silêncio. Aprende a silenciar as vozes da mente. Diminui a velocidade. Tá todo mundo acelerado, correndo. Calma, respire, desacelere. Entende? Quando você aprender a desacelerar, você vai aprendendo a ter mais calma. E na calmaria é que vem. E você sente a paz. E aí você entende, identifiquei a paz em mim. Porque para cada um vai ter um jeito de sentir, gente. É individual. E aí, quando você consegue ouvir a melodia, você pode seguir o som da vida, o som da existência. A vida, a existência não é sobre o que enfiaram dentro da sua mente. Desliga ela um pouquinho, treina ela. Treina a sua mente para ela ficar de boa, para ela ficar fodástica em fazer a função dela. Entendeu? Enquanto você conscientemente controla o avatarzinho do jogo, com consciência, e não mais baseado no medo que a mente incute na gente, porque a nossa mente está poluída de medos e de travas, de bloqueios. Então é isso, a caraminholação é sobre esse barulho interno, esse barulho, essa barulheira na nossa mente, que faz com que a gente não esteja aqui agora, que a gente esteja preocupado, com a nossa cabeça explodindo, a gente estressado. Cara, começa com a primeira pequena ação alinhada que você puder achar, entendeu? Encontrou uma questão que é importante você começar a fazer agora, já cria uma ação alinhada agora, já, sabe? É tipo, o que eu posso então fazer primeiro? Que ele já vai me levar para o fluxo. Eu estou fazendo agora o que primeiro? Eu estou indo lá para o escritório meditar.
Então eu acordo 5 e pouco, se bem que eu tenho acordado 4h30 da manhã todo dia. Não sei o que está acontecendo 4h30 da manhã aí no mundo, mas 4h30 eu desperto e não consigo mais dormir. Aí quando dá umas 5, eu levanto, depois que eu desisti de tentar voltar a dormir, e vou meditar. Aí quando dá umas 6 horas, sabe? Aí a ideia é escrever. Aí que isso me leve para o gancho de escrever, de tal. Então o que eu faço? Eu não estou conseguindo escrever nesse horário. Eu escrevo em horários aleatórios, porque eu deixei o meu QG pronto ali, esperando, com lápis, caderno, com tudo. Para quando eu sentar, ó, tá aqui, tem anotações. Todo dia tem anotação. Escrita, escrever para agir. Não é para ficar mais pensando. Que era isso que eu tava empacado, entendeu? Só pensando, e tendo ideias, insights e não sei o quê. E ações, cadê? Foi quando veio a ação é maior do que saber. Para de ficar pensando, agora é a hora de agir. Você já tem tudo pronto aí, é só agir. Já deixei pronto o esquema para tu. Entendeu? E é isso. E aí agora sim, o que tá me disturbando a paz? O que tá me atrapalhando de estar em paz? Aí várias coisas começam a acontecer que vão desestabilizando essa rotina que está mal começando. Mal minha rotina começou, já tem alterações previstas. Logística, etc. E isso está me desestruturando, mas não é para me desestruturar. Porque se eu estiver equilibrada, aí eu vou conseguir ter clareza e visão, principalmente, para achar uma maneira mais saudável, uma maneira mais inteligente. Decisões inteligentes é sobre isso. Para você tomar decisões inteligentes, você tem que estar calma, velho. Você tem que estar no controle. Senão, você continua agindo pelo modo automático, que não te ajuda em nada. O que está automatizado já que te ajuda, entende? Tem que pensar nisso. Não é que não ajuda em nada, mas no que está te ajudando o modo automático? Ainda tem coisa para ajustar, porque é um trabalho, é um treinamento. Não é assim instantâneo. Encontrei, mudou a programação. Não. Tu tem que ir lá e se redirecionar, até virar automático. Aí quando virar automático, pronto. Imagina uma bolinha de gude passando pela areia, assim, ó. Já tem um caminho traçado, é mais fácil ela ir pelo caminho traçado. Aí você condiciona a bolinha para outro lado. Aí cada vez que você joga a bolinha para aquele lado, a areia vai marcando. Aí ela vai automaticamente para outra, você vai jogar para cá, vai marcando. Aí quando ela já tiver marcado o suficiente, e o próprio vento da areia que está subindo, fazendo um novo caminho, vai tampando o caminho anterior, vai deixando ela menos forte e aquela vai fortalecendo cada vez mais. Aí você vai plantando sementinhas, ó, jogando umas plantinhas ali para virar um caminho bem desenhadinho ali. E pronto, fortaleceu aquele caminho, tá feito. Isso é para qualquer coisa que você for fazer. É para passar um creme no pé, então vamos montar um QG para o creme do pé. Qual o horário que você acha que é fácil de pôr um creme no pé? Que você vai tá focado no pé? Cara, quando eu calço tênis para ir para academia. Então, vamos deixar o creme perto do tênis. Você entende? É tipo isso. É pequenas ações alinhadas que vão te ajudar a resolver aquilo. Ah, eu tenho que lembrar disso. Então, vamos avisar para o nosso segundo cérebro. Manda a Alexa lembrar, então. Você não vai lembrar. A cabeça tá cheia ainda. Desocupa a mente. Ah, eu tenho que lembrar que tal hora. Então, vamos lá, Alexa, tal hora, me lembre disso. Entendeu? É isso. Espero que tenha sido útil aí e que novas chaves tenham se iluminado, assim como o do lado de cá. Beijo, me liga.